Tu sabia que mais de 80% do dinheiro em circulação hoje nasce da dívida? Ou seja, a cada moeda que é criada, alguém, um banco, governo ou uma pessoa, está se endividando. Em boa parte dos países, o dinheiro em circulação é menor do que a quantidade de dívida emitida pelo país. Isso quer dizer que, matematicamente, é impossível todo mundo sair da dívida ao mesmo tempo. É bizarro isso, né? Mas perigosamente ou bizarramente, isso é tão normal para nós. E aí eu te pergunto, como a sociedade se organizava antes disso? Como que a humanidade se organizava antes do dinheiro como a gente conhece hoje e antes da dívida financeira? Porque a gente não para muito para pensar sobre isso, né? Mas obviamente o ser humano ele existe muito antes do conceito de moeda, de dívida, né, e de dinheiro como a gente lida hoje. Então como que isso funcionava, né? Quem éramos nós, seres humanos, nas trocas, nas relações, de forma pura? Eu sou Vanessa Fontoura, sou formada em Ciências Econômicas e aqui nesse canal a gente te ajuda a compreender a transição de paradigma econômico que nós estamos passando, saindo da economia tradicional, centralizada, para uma economia descentralizada e principalmente te ajudando a reconstruir esse novo ser econômico que está surgindo com essas mudanças, tá bom? Não deixa de te inscrever no canal e bora pro conteúdo. Bom, hoje eu quero te conduzir a essa reflexão, então, o que sustentava as trocas humanas antes do dinheiro e das dívidas financeiras. Porque compreender isso, né, não é só uma curiosidade histórica, mas é entender a nossa natureza enquanto ser humano na sua forma mais pura, na sua forma mais essencial de troca, né, de laço, porque nós seres humanos, além de sermos sociais, emocionais, né, e tantas outras características, nós também somos econômicos. Então, entender a forma mais primitiva da natureza humana nas trocas é entender a lógica da natureza econômica do homem. No sistema que a gente construiu hoje, é para que tu consiga adquirir as coisas, seja, né, carro, uma casa, a tua comida, roupa que tu veste, a gasolina que tu coloca no carro ou a passagem para ir de ônibus, para que tu consiga adquirir as coisas, antes precisa se emitir uma dívida. O nosso dinheiro, ele é emitido por meio de dívida. O sistema financeiro que a gente vive hoje é constituído, né, é formado por uma dívida. Então, para que a gente consiga emitir esse dinheiro, a gente precisa ou criar empréstimos bancários, crédito, dívida pública, né, emissão de títulos públicos. Então, a gente sempre está atrelado e vinculado a uma dívida para que as nossas trocas funcionem, para que as coisas circulem na nosso sistema atual hoje. Mas as pesquisas antropológicas mostram que o homem lida com esse sentimento de dívida muito antes da existência de bancos ou da própria moeda. E aqui entra a moeda metálica, sal, concha, gado, né? Ao longo da história a gente teve muitas formas de representar a moeda. E isso mostra então que o homem ele lidava com esse sentimento de dívida, mas com outra lógica. Quando tu cria um vínculo com alguém, seja uma amizade, né, uma parceria, algum relacionamento amoroso, um laço de afeto, naturalmente surge uma expectativa de retribuição, de reciprocidade nas partes para que esse vínculo permaneça, para que esse laço permaneça. Isso é sutil, às vezes a gente nem verbaliza isso, não fala, ou talvez nem perceba que a gente sente isso. Mas é assim que os vínculos acontecem, né? Se não existe essa reciprocidade, a amizade ou o laço começa a se desfazer. E é esse sentimento de retribuição, de reciprocidade para manter o vínculo, é que é esse sentimento de dever algo ao outro. E é isso que mantinha a coesão social, é isso que mantinha o vínculo social ativo, esse sentimento de reciprocidade que vinha lá no íntimo do ser humano como uma forma de dívida com o outro. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Vocês percebem isso nas relações de vocês? Né, de sutilmente alguém fez um favor para mim, então eu estou me sentindo em dívida, né? Eu preciso retribuir essa pessoa. E esse sentimento era o que sustentava a coesão social nas comunidades, né, nas tribos. Então a dívida, muito antes de ser financeira, ela era relacional. A gente pode dizer que ela era a cola social para que o grupo se mantesse unido, né, que o grupo sobrevivesse, para que as pessoas sobrevivessem. Afinal de contas, o homem ele não sobrevive sozinho. Então, esse sentimento, né, de reciprocidade
que a gente confunde e diminui hoje a uma dívida financeira, a um contrato financeiro, ela está intrinsecamente ligada à própria natureza humana, justamente porque é esse sentimento de reciprocidade que dá continuidade à vida. Se eu não sobrevivo sozinho, eu preciso de um motor, eu preciso de algo que me dê um combustível, uma intenção, né, uma motivação para criar vínculos, para viver em comunidade, porque eu não sobrevivo sozinho. Então, lá no íntimo, né, esse sentimento ele vem aqui, ele vem daqui. A gente sente daqui. Tapei o microfone. Então, esse sentimento que vem daqui, de retribuição, de reciprocidade, não tem nada a ver com dívida financeira como a gente representa hoje. É algo da natureza humana para criar esses laços. E, né, é o que propicia a continuidade da espécie, da vida, da comunhão. Eu vou trazer para vocês 4 pilares das trocas humanas antes da dívida financeira. A primeira é a reciprocidade e a dádiva. Então, quando alguém oferecia um presente, um alimento, né, um favor, ela não esperava um pagamento de forma imediato, né, um saldo, né, desse favor. Mas eles sabiam que, ao fazer isso, eles estavam criando esse laço, esse vínculo de reciprocidade e, em algum momento, de alguma forma, se precisasse ou não, eles seriam retribuídos, ou por essa pessoa, ou por alguém, né, da tribo. Por exemplo, os caçadores de uma tribo foram caçar alimento, né, um animal com bastante carne, e de forma voluntária, né, como um presente, essa tribo repartiu o alimento, a carne, com outra tribo, né, em forma de dádiva. Essa tribo que não foi caçar e não despendeu de força de trabalho para caçar esse alimento, eles vão se sentir gratos, eles vão se sentir em dívida com essa tribo que ofertou o alimento, que compartilhou o alimento. Então essa dádiva representava uma dívida simbólica, não era anotado, não era carimbado, mas se sabia, né, que tinha uma dívida ali, porque eles estavam usufruindo de um alimento que não foi fruto do trabalho deles. E se a tribo negava o presente, né, se alguém negasse essa oferta, era muito mal visto, né, a reputação dessa pessoa que negou era queimada, porque ela estava, de certa forma, trazendo um perigo, né, um risco para a coesão social. Né? Se eu estou negando um presente, quer dizer que eu estou querendo talvez quebrar esse vínculo, e isso pode ser um perigo de sobrevivência para todo mundo. Olha só que bizarro, né? E claro, a gente pode falar aqui também sobre interesses por trás de uma oferta, né, sabendo que vai ser retribuído depois, ou ofertar algo sabendo que tu vai intencionalmente pedir algum favor depois. Então tem todo o mecanismo de política, né? O ser humano também é um ser político. Então isso, de uma forma mais complexa, foi se apresentando na sociedade em forma de negociações. O segundo pilar das trocas humanas era a redistribuição pela liderança ou centro comum. Com o surgimento dos primeiros excedentes, as comunidades começaram a guardar, a concentrar esses excedentes de recursos ou em anciãos, né, ou chefes de clãs, que ia redistribuindo para a comunidade conforme as necessidades de cada um. Então eles sabiam que se precisasse, se faltasse, né, ou em momentos de escassez ou por alguma eventualidade, se eles precisassem mais do que eles tinham plantado, esse ancião ele ia redistribuir de forma justa para quem precisasse. Isso reforçava a autoridade e a necessidade da coesão social. Então eles também tinham uma tranquilidade, de certa forma, de que eles não passariam fome, de que eles não passariam necessidade justamente por essa união, por essa comunidade que funcionava. De certa forma, essa é a mesma lógica de recolher imposto, né, para depois redistribuir em projetos, em benefícios, né, em auxílio para quem precisa, né. É claro que de uma forma, hã, com muito menos coesão social, com muito menos moral e muito mais empecilhos de aplicação, né, digamos assim. Mas, a gente pode fazer esse comparativo de lógica, né. O terceiro, pilar é o crédito moral e a confiança mútua. Então, antes da moeda, né, obviamente, antes do dinheiro existir, as trocas elas eram baseadas em promessa e honra. O que que isso quer dizer? Que a palavra, ela valia muito mais do que qualquer assinatura vale hoje.
Como a gente não tinha contratos, a gente não tinha, né, uma garantia de nada, a tua garantia era a palavra, e isso representava a tua honra. Então, o crédito, ele precede, né, a existência dos contratos e do dinheiro, por meio do crédito moral. Se tu cumprisse com a tua palavra, se tu fosse uma pessoa de honra e que, né, continuamente cumprisse com as tuas honrasse as tuas palavras, tu tinha muito crédito perante a comunidade. E isso quer dizer que quebrar a palavra, quebrar a tua honra, era perder crédito perante os outros, e isso representava um risco para tua família, para ti, porque tu, de certa forma, se precisasse, não estava protegido. Então, esse crédito representava muito mais uma coesão social de que se tu precisasse, eu estaria aqui para te ajudar, eu estaria aqui para te auxiliar e para te servir, né, porque tu tem honra na tua palavra. E o oposto também era verdadeiro. E o quarto e último pilar das trocas humanas eram as obrigações sociais e os rituais coletivos. Então, quando a gente tinha casamentos, funerais, né, ou uma iniciação de alguém na comunidade, né, um ritual religioso, existia uma memória coletiva do que cada um, do que cada família deu, ofertou, trabalhou nesse evento coletivo. Então as pessoas eram lembradas pelo que elas davam, pelo que elas contribuíam e serviam para os outros, e isso servia como um mecanismo de justiça social, de coesão social. Opa, quando a gente teve aquele evento, aquela pessoa ajudou dessa forma, fez isso, né, contribuiu com tanto, né, de esforço de trabalho e generosidade, um presente, então agora eles estão precisando, a gente vai ajudar, né. Então existia essa memória coletiva em conjunto nesses eventos. E isso, né, novamente mantinha a coesão social, sem dívida financeira, sem dinheiro, sem uma moeda, específica para representar tudo isso. Essas formas de troca, né, dos nossos antepassados, né, e nossa, né, de certa forma, nossa enquanto espécie, mostra que, mesmo sem dinheiro, mesmo sem toda essa sofisticação moderna que a gente usa para trocar, o homem, na sua forma mais primitiva, na sua forma mais natural, sempre buscou justiça e cooperação nas trocas. E quando a gente fala de natureza, é a forma mais pura da nossa espécie, é a forma eh, mais intencional, mais divina, posso dizer assim, da nossa forma de se relacionar, de trocar. E claro, gente, de uma forma muito menos complexa, né? A gente está falando aqui de tribos, de comunidades pequenas, mas ainda assim estamos falando de pessoas. E obviamente eu não estou trazendo tudo isso aqui propondo que a gente volte a viver como os nossos antepassados, né? Mas que a gente relembre a essência das trocas humanas, né, da nossa espécie, lá na sua forma mais primitiva, na sua forma mais natural. Porque só compreendendo essa natureza, né, essa essência, é que a gente consegue ter referência para reconstruir uma economia mais alinhada à natureza da vida, né, mais alinhada à nossa essência enquanto espécie, né. E isso também envolve autoconhecimento, saber quem se é, saber o que se é, saber como a nossa espécie funciona, e que foi se perdendo ao longo do tempo, ao longo da modernidade, ao longo da sofisticação das trocas, né. Então, que a gente relembre quem nós somos. Hoje a humanidade está entrando em um novo ciclo, né? A tokenização, as criptomoedas, as redes descentralizadas, elas estão abrindo portas, abrindo possibilidades para novas formas do homem de trocar valor. Mas existe um risco nisso. Entrar nesse mundo sem saber de fato o que nos move. E fica muito fácil se perder de novo com todas essas tecnologias, com todas essas formas de se relacionar. Não existe o novo sem o velho. A natureza nos mostra isso o tempo todo. O novo necessariamente vai surgir, vai existir a partir de um passado já existente. E é por isso que entender a lógica humana lá na sua primitividade, né, o porquê trocamos, o que valorizamos, o que a dívida realmente representa para o ser humano, é essencial para que a gente construa essa economia de forma consciente, para que a gente construa esse novo paradigma e essas novas soluções dentro da nossa sociedade de forma eficaz, eficiente, alinhado com quem a gente é, porque a gente está cansado de viver sentindo, poxa, o que, que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido de eu estar fazendo o que eu estou fazendo? Levantar para trabalhar, para produzir, né, e fazer o que a gente faz, por quê? Com qual lógica? Né? A gente está vivendo, trabalhando em cargos, em funções que a gente sente que não está alinhado com a nossa essência
com a nossa natureza humana. E é esse movimento que está sendo feito, né, trazer mais sentido, um despertar, viver de forma mais consciente e alinhada à nossa natureza. A gente merece isso, a gente veio aqui para isso, né, cada um tem, a sua forma de se expressar, de criar, que contribui com esse todo. Então entender, a lógica e o porquê a gente troca, é o que vai facilitar esse fluxo entre nós, de criar, de compartilhar, de ajudar, de servir, com a lógica certa, com o propósito certo. Então talvez a pergunta mais importante não seja como vai ser o dinheiro no futuro, mas sim qual a verdadeira natureza das trocas humanas. Porque no fim a moeda ela pode e vai mudar, ela já está mudando e vai mudar tantas outras vezes, porque a tecnologia vai seguir evoluindo. Mas a energia e a lógica das trocas entre nós sempre vai ser humana. Hoje eu fico por aqui, se tu gostou do conteúdo, deixa teu like, não deixa de te inscrever no canal e até o próximo vídeo.